tem uma aula de filosofia de 50 minutos que o professor tem que ensinar uma filosofia gigantesca por um tempo mínimo, sendo que os estudos mostram que uma escola normal, de 50 minutos de tempo de sala de aula, aula mesmo, ele tem 23 a 25 minutos efetivamente de aula. O resto ele perde tempo fazendo a chamada, colocando a meninada sentada no lugar, ele perde um tempo por alguma outra questão, e a média de aula no Brasil, isso quer dizer que os 200 dias letivos de uma escola se transformam em menos da metade, quando a gente olha a eficiência das escolas públicas. E o Brasil tem a sua jabuticaba, né? O único país onde os 3 anos, 13 disciplinas são obrigatórias no Brasil. Somos só nós. Pode comparar. Nós temos flexibilidade até na Venezuela no ensino médio. E no Brasil, nós temos uma educação engessada. Esse é um diferencial que nós estamos discutindo. Primeiro, que a gente quer que a reforma do ensino médio ela olhe para o jovem. Ela tem que ter protagonismo no projeto de vida do jovem. O que significa o projeto de vida? O que o jovem está descobrindo na sua vida e para onde ele quer rumar, para onde ele quer caminhar, o que ele quer ser na vida, quais são as opções próximas ou os seus sonhos, e aí a educação se conectar com isso, com opções reais. Autonomia para que o aluno possa escolher de seu maior interesse em aprofundamento. Não é fazer de qualquer jeito. A própria lei traz nos seus detalhes que o aluno tem que receber apoio para entender quais são as possibilidades que ele possa procurar. E a formação técnica profissional dentro da carga horária do ensino médio. Não somente hoje, como é feito, somente em tempo integral, e geralmente é feito. Então, hoje, a partir de agora, é possível você, dentro de 5 horas diárias, diminuir um pouco daquela carga obrigatória, exacerbada, e colocar o ensino técnico, por exemplo, dentro do ensino médio regular. Depois eu vou falar sobre possibilidades que a lei traz, que são muito importantes, que a federação, as federações Brasil afora olhem. E eu sei que estão olhando, tenho conversado muito com o Rafael Luquezzi a respeito, e eu sei que os projetos estão olhando para esta nova possibilidade que a legislação está trazendo. O que ela traz essencialmente, então, para que isso tudo funcione ali, nesse protagonismo do jovem? Ela está mexendo na arquitetura do ensino médio. Ela está dizendo lá que o modelo atual, aqueles 3 anos com tudo obrigatório, não é a arquitetura ideal. Então, ela mexe na arquitetura do sistema atual para tornar o currículo mais flexível, mais conectado com as aspirações dos jovens, das famílias, com as aspirações locais que precisam dar respostas ao contexto local. Isso é tão importante que foi daí que nasceu, por exemplo, todo o sistema de educação do Sistema S nasceu desta demanda, porque precisava de resposta para as indústrias, para o comércio, para todo mundo. Como a educação pública brasileira não conseguiu dar esta resposta, as próprias federações, ao longo do tempo, de muitos anos, nós estamos aqui comemorando dezenas de anos aqui, há muitos anos, investe pesado, e ainda bem que investe pesado em educação, para dar respostas a um contexto que é necessário, que é olhar, por exemplo, as necessidades da própria indústria, das próprias áreas que a educação pública hoje não consegue trazer. A possibilidade da escolha desses itinerários ele é muito importante. Então, a lei traz a possibilidade de você diversificar os itinerários e trazê-los tanto do ponto de vista acadêmico quanto profissionalizante. Aqui não existe um modelo único possível. Todas as construções podem ser feitas da melhor maneira que o sistema de ensino desejar. Eu falo um pouquinho mais para frente nisso quando eu trouxer um exemplo. O objetivo, então, é tornar essa escola de ensino médio mais atraente, mais palpável, para que os jovens que hoje tanto abandonam e não veem sentido no ensino médio possam encontrar um ensino médio que lhe faz sentido efetivamente dentro do mundo onde ele vive. Aqui do lado esquerdo, nós temos o modelo do ensino médio atual, com 13 disciplinas obrigatórias, feito em 2.400 horas, dentro de 3 anos,
2.400 horas significam 800 horas por ano. E elas, na prática, são todas obrigatórias, entre todo o arcabouço geral. Mas, dividido nessa carga horária pequena, nós temos essa realidade de educação que no fim, não traz nenhuma perspectiva para o aluno e nem para o próprio professor. O que a reforma fala? E aqui eu vou fazer só uma breve introdução. Eu sei que o pessoal da área de educação sabe bem e está acompanhando a discussão da Base Nacional Comum Curricular, que são os parâmetros que pela primeira vez o Brasil vai passar a ter, que vai dizer o que cada aluno tem que saber em cada uma dos componentes e das áreas de conhecimento ao final da educação básica, em cada ano. Ou seja, o que uma criança no primeiro aninho tem que aprender no Brasil? O que a criança tem que aprender na educação infantil? O que seu filho, quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é avó, você chega na escola, você sabe o que essa criança tem que aprender no primeiro ano do ensino médio? Você confia na instituição, e a instituição está seguindo alguma regra aprovada pelo Conselho, mas isso não é claro. Então a Base Nacional é aonde a gente quer chegar, em cada um dos anos. Essa é o que a gente chama da parte comum. Isso aqui é um exemplo. As redes não precisam se organizar desse jeito. É um dos modelos. Em vez de ser tudo obrigatório, a gente vai ter 1.200 horas, por exemplo, aqui neste exemplo, porque a lei fala de até 1.600 horas para a parte comum, língua portuguesa, matemática, história, geografia, e no restante, a escola, o sistema de ensino, poderá oferecer itinerários diferentes. O jovem poderá fazer um itinerário acadêmico de língua portuguesa, língua estrangeira, por exemplo, aprofundamento na língua estrangeira. Ele pode fazer, dentro desta área de linguagens, a escola, em vez de oferecer uma área de linguagens como aprofundamento, ela vai poder oferecer somente arte. Eu não quero linguagens, porque dentro de linguagens você tem língua portuguesa, educação física, arte. Por exemplo, tem linguagem computacional, por exemplo, entra dentro do conceito de linguagens, da área de linguagens. Mas se a escola tiver vocação e ali o sistema entender que cabe uma escola de arte, para que os alunos que têm, por exemplo, que queiram acessar essa escola para um itinerário formativo tenham mais condição de aprofundamento para essa área, poderá ser oferecido arte, que dentro do itinerário poderá ter música, teatro, dança. Ele poderá chegar ao itinerário e ter só uma escola especializada de dança, por exemplo, onde, se for necessário, assim como ele pode ter de matemática, de filosofia, de qualquer um dos componentes que for desejável. Pode ter itinerário integrado. Por exemplo, como humanas, você pode ter história, geografia, conjunto? Pode. Depende da organização. Não é a lei federal que vai definir como se organizam as escolas do estado do Amazonas. Quem tem que definir quais são as ofertas para o estado do Amazonas é o estado do Amazonas, com a discussão com seus professores, com a sua comunidade, com seus alunos, em cada uma das ofertas. A lei não traz a obrigatoriedade disso e não deve trazer, porque senão você não está trazendo a flexibilidade que deve ser construída em cada uma das realidades. E, logicamente, pela primeira vez, dentro da escola regular, não em tempo integral, poderemos ter o ensino técnico também como uma das opções. E aí, sempre quando eu chego aqui, o pessoal geralmente vira a cara e fala o seguinte: mas o Estado não sabe fazer. O Estado não é o Estado do Amazonas, tá, gente? É o Estado brasileiro de forma geral. Mas a gente também não sabe, é Brasil mesmo. Não sabe fazer, não tem estrutura, por exemplo, para fazer um curso técnico, porque não tem um motor XYZ para o aluno fazer aquilo que precisa e ser treinado, por exemplo. Coisa que geralmente vocês são exemplos, né, de terem laboratórios muito mais preparados. Só o Baco Sama Uma tem mais estrutura que a maioria das escolas técnicas terrestres do Brasil. Mas a reforma do ensino médio trouxe algumas possibilidades, onde, por exemplo, ao invés de somente criar cursos, 63% dos cursos hoje de ensino técnico no Brasil são para assistente administrativo ou secretariado. 63%. Então, curso técnico mais maker,
É muito, muito pouco. E aí, a escola pública estadual vai conseguir ter o laboratório adequado? E se ela não tiver, não vai oferecer? A reforma ela permite, por exemplo, que o aluno faça a parte comum na escola estadual e, com algumas parcerias, por exemplo, ela pode fazer a parte específica em outras instituições, utilizando laboratórios, a especialidade, o conhecimento de outras instituições em parceria com a própria rede estadual, por exemplo. Você não precisa desenvolver toda a inteligência. Aliás, a reforma do ensino médio traz especificamente a possibilidade, e ela arruma um pouco mais a casa, em relação ao papel do jovem quando ele vai ser menor aprendiz, por exemplo, dentro da empresa, que ele não conta muitas vezes dentro do currículo, e ele agora, você pode compor, se você tem uma indústria que tem horário disponível, supervisionado, logicamente, com olhar educacional, aquilo poderá contar na carga horária do aluno dentro dessas 1.200 horas ou da carga horária geral do ensino médio. Então, você tem uma série de possibilidades de arranjo, por exemplo, que poderão ser feitas. Quantas vagas a mais, por exemplo, você poderia ofertar para ensino técnico, somente para que o aluno cumpra essa carga horária para a certificação do ensino médio, dentro da FUCAP, que tem hoje mais de 10 mil vagas ociosas hoje de ensino técnico dentro da estrutura da FUCAP, que todos conhecem. Está lá, tem prédio que está novinho lá e não tem um aluno dentro da escola. Por que que aquilo não pode ser uma parceria a ser construída com o Estado para que os alunos que desejem fazer o ensino técnico com aquela estrutura ou com aquelas vagas que porventura o Senai tenha em horários que talvez tenham alguma, que acho que é mais difícil com vocês, mas que talvez tenham alguma vaga, por que que o aluno não pode compor uma parte do currículo com o que ele faz na escola estadual e uma parte do currículo com outra instituição, desde que tenha uma parceria construída dentro do sistema? A lei traz essa possibilidade, o que é uma inovação. Aqui é uma outra forma de organizar, certo? Se lá a gente faz a parte comum durante um período, é possível que o currículo do Estado e o currículo das escolas se organize desta forma. Ao longo dos 3 anos, a parte comum e, paralelamente, a parte técnica. Aliás, o Senai, o Rafael Luquez tem apresentado a proposta dos cursos no novo modelo, onde ele faz 90% do tempo no primeiro ano para a parte comum, 10% já começando no primeiro ano para o técnico. Ele vai para 70% no segundo para a parte comum, eu acho, e 30% e no último ano inverte, é muito mais, 90% do técnico e alguma coisa da parte comum por conta de língua portuguesa e matemática. Mas quem é que vai definir isso? É a lei? Não, é o sistema que está desenvolvendo. No caso, o próprio Senai vai desenvolver a sua proposta curricular e a forma de trabalho. Então, a lei ela não engessa, ela desengessa esse tanto de coisa aqui. Nós não acabamos com filosofia. Eu falei de filosofia aqui, mas a gente não acabou com filosofia, certo? A Base Nacional Comum trará objetivos, competências e habilidades ligadas à filosofia, à sociologia, mas a forma de organização, quem vai ditar é o sistema. Vocês que vão dizer, precisa ter uma disciplina exclusiva de filosofia ou ela pode ser realizada de outra forma? O que importa não é a forma de se vai ter um professor com uma disciplina XYZ, mas sim que o aluno saia e aprenda aquelas habilidades que são ditas na Base Nacional Comum. A forma de organização, ela é diferente da forma como for melhor. Hoje a gente tem uma obrigação para cada um dos componentes, cada caixinha exatamente no lugar, sendo que a gente poderia desenvolver. Um professor de filosofia da rede estadual hoje do Amazonas, vou citar o exemplo daqui porque eu conheço muito bem, de 40 horas, ele tem uma aula por semana por turma. Ele tem que pegar 26 turmas para cumprir a sua carga horária. 26 turmas. Então, não existe possibilidade de um professor de filosofia ficar na mesma escola, porque ele tem que assumir 26 turmas. Nós não temos nenhuma escola que tenha 26 turmas de ensino médio de filosofia durante a semana. Então, este professor, além de assumir mais de uma escola obrigatoriamente pelo modelo atual, ele tem que dar os 50 minutos, que ocupa metade do tempo, como eu já falei aqui, e
que profundidade que ele vai dar de conhecimento. Enquanto se fosse por itinerário, em vez de ele ter uma aula por semana, por turma, se os alunos que quiserem ter mais filosofia poderiam ter 3, 4, 5 aulas de acordo com como o currículo se organizar naquela escola, por exemplo, tendo o professor mais tempo com o aluno para desenvolver, por exemplo, aquele componente escolhido por aquela comunidade. Então, hoje é muito perverso você botar um professor de filosofia, de sociologia, de arte e outros tantos com 900 alunos. Porque é isso que acontece. Um professor tem 900 alunos hoje durante a semana. Se ele der uma prova no bimestre, serão 900. Ele nunca dá uma prova, ele dá 2. Mais 1 ou 2 trabalhos e mais não sei o que, mais não sei o que. É humanamente impossível esse professor conseguir dar qualidade, profundidade na vida do aluno. O que a gente quer é que o professor de filosofia possa ter, eu estou usando de novo o exemplo de filosofia para ficar claro, possa ter qualidade com tempo com os alunos e ter profundidade, que é o que a gente precisa. A gente precisa sair da educação, que é um pires, a profundidade de um pires, né? E começar a ter profundidade, que a gente consiga fazer, por exemplo, o que outros países fazem, onde o que é comum geralmente uma disciplina ou 2 obrigatórias e todo o resto é a profundidade daquilo que o aluno vai descobrindo. Ah, mas secretário, um jovem nessa idade tem condições de escolher? Eu acho engraçado a gente falar de escolha, porque primeiro parece que na vida da gente, eu tenho 38 anos de idade, parece que todas as decisões, as escolhas que eu fiz depois de 18 anos foram corretas na minha vida inteira. Eu nunca vi idade garantir absolutamente que eu vou ter certeza do caminho que eu escolhi. Tanto é assim que eu estudei, queria fazer Direito e Educação Física, fiz Direito, me tornei advogado e hoje sou praticamente um ex-advogado porque sou apaixonado pela educação e a vida me trouxe a este campo e a minha vida hoje é dedicada à educação. Se eu for olhar pela minha escolha lá atrás, então, foi um percurso que eu escolhi quando eu entrei na faculdade e faz parte do erro. Hoje nós temos a possibilidade de escolha com 16 anos, a maior escolha que pode ser feita nesse país, o jovem a gente acredita que tem condições de fazer, que é votar. A principal escolha que qualquer cidadão brasileiro, constitucional, fala é escolher quem vai governar a gente. O jovem de 16 anos pode. Agora, ele não pode dizer quais são os componentes, ou qual curso técnico, ou qual que ele vai fazer. Ah, mas ele pode errar. Sim, e eu garanto para vocês vão errar muitas vezes na vida de vocês, vão acertar outras tantas. Não há nenhuma garantia sobre isso. A gente tem que orientar, mostrar as possibilidades. Mas a gente acredita que mostrando e o jovem entendendo as possibilidades e construindo o seu projeto de vida, ele tem plenas condições de escolha. Na verdade, isso aqui é até uma apresentação da Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina. Eu queria concluir falando por que eu falei tantos dados gerais aqui. Não é para assustar vocês. O estado do Amazonas, ao longo dos últimos anos, é o estado que mais cresceu em desempenho na educação no Brasil. Nós somos o estado que mais cresceu no ensino médio, somos o estado que mais cresceu no 6º ou 9º ano, somos o único estado que está entre as 10 melhores redes estaduais do Brasil, e muita coisa com muito mais dificuldade. Só para vocês entenderem a dificuldade, a gente cresceu mais que todo mundo. O IDEB de São Paulo, no ensino médio, é de 3,9, o do Amazonas é em 3,5. Estamos abaixo, mas estamos entre os 5 melhores. E quanto que é o custo aluno do estado do Amazonas? R$ 2.700. Vocês sabem quanto que é o custo aluno do aluno público do estado de São Paulo? R$ 11.000. Se você for colocar a ponderação do quanto se paga para um aluno lá e quanto se paga aqui, a gente está muito melhor. E eu não estou defendendo que a educação está bem não do Amazonas, a gente precisa continuar avançando, a gente precisa continuar com essa ponteira do avião subindo sempre. E é por isso que eu acho que esse envolvimento na educação básica, de forma geral, é muito importante. É lógico que a vocação de vocês dentro do ensino médio, ela é mais gritante, porque vocês vivem uma necessidade ali batendo na porta todos os dias de profissionais, de pessoas bem formadas, mas essa formação não vai se resolver somente com o ensino médio. E é um pouco disso que algumas federações estão fazendo. E eu gostaria de ajudar a construir, junto com a nossa, liderado por esta federação, na verdade,
iniciar uma revolução na educação pelas mãos de vocês, junto com o resto de toda a sociedade civil. Por que é tão importante? Porque as políticas educacionais não podem ser de governo, elas precisam ser políticas de Estado. Nós não podemos nos permitir a ter descontinuidade naquilo que está dando certo. Nós não podemos permitir que tenha continuidade naquilo que está dando errado. Nós precisamos olhar e a gente precisa que a sociedade civil esteja acompanhando, não só na reforma do ensino médio. E eu tenho falado muito com o presidente Antônio, sobre o que trazendo um dos exemplos. Eu poderia falar do Espírito Santo, poderia falar de outros estados que estão começando a trabalhar, mas a gente até formalizar, vocês já fazem muitos esforços pela educação do Estado, mas eu acho que podemos trabalhar muito mais. E aqui eu trouxe alguns exemplos do que o Movimento Santa Catarina, essa apresentação não é minha, mas eu já tive a oportunidade e queria manifestar novamente o meu convite para que a gente pudesse montar um grupo e ir conhecer as boas experiências lá, do que eles estão trabalhando lá em Santa Catarina, para que a gente possa vislumbrar um futuro breve aqui junto com os nossos parceiros, que são vocês. Primeiro, que a federação começou a olhar para isso, né? Educação básica, desde a creche até o ensino médio, como fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado, para o desenvolvimento das famílias, e todo trabalhador, então, o desafio que eles colocaram o foco é educação para o mundo do trabalho, logicamente, mas todo trabalhador, primeiro desafio, ter a escolaridade básica completa. Isso é um mantra que virou lá na Fiesc, por exemplo, que a gente deve perseguir aqui. Nenhum trabalhador nosso, em nenhum tipo de trabalho, deveria estar não formado na educação básica. Garantir que todos eles façam o ensino médio. Esse é um esforço conjunto, que é responsabilidade do Estado, mas também pode ser e deve ser impulsionado por vocês. Todo trabalhador com educação profissional e tecnológica compatível com a sua função. Aqui é um desafio maior ainda, né? Que você já tem um esforço grande, mas é um desafio que o próprio Estado pode tratar. E aí eles falam de uma articulação, mobilização e influência sobre, que é muito importante. E eles criaram um conselho de governança que é coordenado pela Fiesc, com empresas que foram topando participar, empresas catarinenses que estão lá com sede em Santa Catarina, o sistema educacional, logicamente, inclusive a Secretaria de Educação do Estado, a União de Dirigentes Municipais, e assim foi indo. Mapearam e criaram também as câmaras regionais lá, com muito mais facilidade do que aqui, logicamente, e aqui isso tudo tem que ser adaptado, e criaram a composição das câmaras também com a participação de toda a sociedade civil em cada uma delas. E desde 2012 eles vêm criando a cada ano com uma prioridade. Lá no início eles priorizaram a mobilização da indústria em favor da educação. O que isso significou? Né? Ter signatários apoiando esse tipo de mobilização pela educação, um número de trabalhadores das empresas que são signatárias desse movimento pela educação é de 345 mil, com uma representação no setor industrial de 38%. Essa foi a mobilização inicial, é dizer para todo mundo, vamos mobilizar pela educação e trazer todo tipo de empresa possível para participar. No ano de 2014, já com essa mobilização feita, eles começaram a focar na família, que é tão importante e é tão difícil, às vezes, conseguir chegar nesse movimento. Esse movimento criado pela Fiesc, lá gerou uma lei que lá em Santa Catarina agora já foi aprovada, olha, eles levaram um tempo, mas conseguiram aprovar, que é o Dia da Família na Escola, inclusive com a empresa colocando como obrigação uma visita a cada X tempo dos pais na escola para fazer o acompanhamento do filho. Isso é tão importante que um trabalhador, quando ele tem problemas na família, e vocês sabem disso, quando seu filho ou seu neto, alguém está com um problema sério, e você não consegue acompanhar na escola, você baixa a sua produção, falando do ponto de vista, por exemplo, empresarial, você perde em produção de um funcionário que não consegue se concentrar, porque não sabe e não consegue acompanhar a vida, o cotidiano. De outra forma, aquele cidadão que não tem o acompanhamento do seu pai, ele acaba, do seu pai, sua mãe, né, da família, ele acaba também tendo o prejuízo. Então, o Dia da Família lá foi uma ação importante. Lá foi lançado, para esta iniciativa ainda,
pela indústria, certo? A secretaria apoiou, mas é pela indústria, por exemplo, dicas para o que os pais, para os filhos terem êxito nos estudos. A gente está falando de algo que parece tão lógico para a gente, mas a gente vive numa sociedade múltipla. E às vezes o pai está lá, ele não sabe o que, coisas simples para apoiar o filho na sua educação. Ele não sabe o que fazer muitas vezes. Então, esse tipo de mobilização, ele deve chegar pelo governo, mas chegando pela mão de vocês, ele tem outro significado importante. Isso gerou uma série de coisas. No ano de 2015, tiveram um foco central nos jovens, criaram os jovens embaixadores, então eles têm uma mobilização de jovens trabalhando ligados à produção, eles têm workshop em Conexão Jovem, enfim, eles foram criando dezenas de iniciativas, Nelson. Em 2016, o foco na gestão escolar. Este ano, eles estão com foco, e isso tudo eles foram impactando as políticas do Estado, viu? A gestão democrática em Santa Catarina, ela começou a ser discutida pelo movimento, pela educação coordenado junto com a Fiesc. Esse ano eles estão, ano passado, na verdade, com foco em professores, onde eles fizeram uma série de iniciativas de formação de todo tipo, de valorização, discutiram, inclusive, carreira de professor dentro do movimento. Aqui é a escola parceira, Educação que Faz Sentido, que foi criada também lá a partir desse movimento. De novo, aqui tem, essa apresentação vai ficar, são vários projetos envolvidos, enfim, eventos que eles tiveram, inclusive nós estivemos lá, eu e o ministro, me cortaram da foto, eu estou bem aqui assim nesse lado aqui, o cara sem moral não, porque o ministro está na mesa aí. São iniciativas que são importantes. Se a gente mobilizar a sociedade em prol da educação, porque não adianta a gente achar que o professor sozinho na sala de aula vai resolver todos os problemas sociais que ele precisa enfrentar dentro da escola. A gente precisa mobilizar a sociedade em prol da educação, ajudar os pais a enxergarem a importância dessa educação. E ninguém tem um papel tão importante e a capacidade de uma mobilização tão forte como por exemplo, a Federação da Indústria tem. Eu não estou falando aqui dos cursos técnicos que vocês vão continuar fazendo, dos alunos que vocês têm, eu estou falando do filho daquele operário que está lá no chão da fábrica e ele não sabe como impactar a vida do próprio filho com uma educação melhor, que ele não sabe a importância de ir na reunião de pais, por exemplo, da escola, para fazer o acompanhamento, não sabe os problemas que aquilo tem acarretado. Esse tipo de envolvimento seria muito importante para o estado do Amazonas. E eu, de novo, manifesto aqui meu desejo de ver a FIAN liderando esse processo também no estado do Amazonas, apoiando as iniciativas que dão certo e criando outras condições com os parceiros